Será que meu conteúdo é bom? Como saber se o meu conteúdo foi bem? O que são salvamentos? O que é alcance? Para que servem impressões? Essas e muitas outras respostas sobre métricas do Instagram você vai ter se assistir este vídeo até o final. Olá, eu sou o Wellington Santos e essa é a websérie Instagram para profissionais. Este é o episódio 5 e o assunto hoje são métricas. Como medir o sucesso do seu conteúdo no Instagram. Hoje vamos mergulhar no mundo das métricas. Eu vou te mostrar como medir o sucesso do seu conteúdo de uma forma eficaz. Você vai aprender a entender os números por trás das suas postagens e como eles podem te ajudar a crescer ainda mais na plataforma. Então, se você quer transformar seus likes e comentários em estratégias vencedoras, fica comigo até o final deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e se você gostar do conteúdo, não precisa pagar, basta deixar uma curtida para eu saber que foi útil para você. Vamos começar do começo. O que exatamente são métricas e insights? No mundo do Instagram, métricas são os dados que mostram como o seu conteúdo está performando. Isso inclui likes, comentários, compartilhamentos, visualizações, alcance e muito mais. Já os insights são as análises desses dados que nos ajudam a entender o comportamento da nossa audiência. Eles são como um GPS nos guiando na direção certa para alcançar os nossos objetivos. Agora que você já sabe o que são métricas, por que é tão importante analisar o alcance e o engajamento? Bem, o alcance te diz quantas pessoas estão vendo o seu conteúdo, enquanto o engajamento mostra como essas pessoas estão interagindo com ele. Pense nisso como um termômetro. Quanto maior o engajamento, mais quente está o seu conteúdo, indicando que ele está performando bem com o seu público. Analisar esses números te ajuda a entender o que funciona e o que não funciona, permitindo que você ajuste suas estratégias para maximizar o seu impacto. Agora que já sabemos o que são as métricas, vamos falar das mais importantes e entender o que cada uma delas significa para o seu conteúdo. Eu classifico as métricas em primárias e secundárias. Métricas primárias são aquelas que todo mundo vê. Isso inclui curtidas e comentários. Você não precisa analisar o Instagram num todo. Superficialmente você vê isso em qualquer conta. E tem gente que calcula o engajamento de uma forma, a meu ver, errônea, analisando o número de seguidores que a pessoa tem e classificando a taxa de engajamento dos posts baseado nisso. E na realidade, olhando de fora de uma conta, você não tem como calcular a taxa de engajamento. Taxa de engajamento não é baseado em números de seguidores, e sim no alcance de uma publicação e o engajamento que ela teve. A gente vai falar mais sobre isso nesse conteúdo ainda. Em métricas secundárias, você tem compartilhamentos, salvamentos, alcance, impressões, seguidores que aquela publicação trouxe e toques no links. Tem outras coisas também, porém a gente vai se ater a isso aqui que é o mais importante. Começamos com o alcance e impressões. Alcance ou contas alcançadas é o número de pessoas únicas que viram o seu post, enquanto impressões são quantas vezes o seu post foi visto. Se você tem um alcance alto, mas as impressões são iguais àquele alcance que você teve, isso significa que as pessoas não estão revisitando aquele conteúdo. E quanto mais elas revisitam, melhor para o seu conteúdo. E a gente vai falar mais nisso no próximo episódio, que é onde entra o algoritmo. Compartilhamentos é a quantidade de vezes que o seu conteúdo pode ter saído da sua base de seguidores. E ele pode sair de 4 maneiras diferentes. 1. Alguém compartilha aquele conteúdo no Stories e isso faz com que o seu conteúdo tenha mais alcance. 2. Alguém compartilha de maneira direta, inbox para uma pessoa. 3. Alguém compartilha para uma pessoa no WhatsApp. Isso tem um peso maior porque alguém que não estava no aplicativo entra para ele através da sua publicação. E 4. Alguém compartilha com um grupo de pessoas no WhatsApp, por exemplo, e aí ele vai trazer várias pessoas que não estavam no aplicativo para dentro dele. O algoritmo entende que isso é muito positivo e tende a distribuir mais o seu conteúdo. E o salvamento? O salvamento é um sinal social muito positivo também, dando ideia de que você está produzindo um conteúdo útil a ponto da pessoa querer voltar nele em outro momento. Essas métricas mostram o quanto seu público está interagindo com seu conteúdo. O engajamento inclui curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, inclui o número de seguidores, impressões, alcance e também uma métrica que poucas pessoas falam, que para mim é uma das mais importantes, que faz as pessoas saírem da friend zone, que é
ou toques no link externo, ou seja, a pessoa está indo para um lugar que você está mandando e esse link está lá no seu perfil, por exemplo. Essas são as reações diretas do seu público ao seu conteúdo. Um alto engajamento significa que o seu conteúdo está fazendo um barulho dos bons com a sua audiência. A taxa de engajamento é calculada dividindo um número total de interações pelo seu alcance. Isso te dá uma ideia clara de quão efetivo é o seu conteúdo em envolver o seu público. Quando a sua taxa de engajamento é baixa, a distribuição do seu conteúdo também é baixa. Quando a sua taxa de engajamento é alta, geralmente a distribuição do seu conteúdo também é alta. Quando assuntos são Reels e vídeos, você pode analisar também as métricas de retenção do vídeo e de quantidades de repetições por usuários, que é uma métrica nova. Uma retenção boa no início faz com que o seu vídeo seja bem distribuído. Uma boa retenção no final também aumenta essa distribuição. Olha só, aqui eu tenho uma retenção inicial. Em 3 segundos eu tinha 100% das pessoas assistindo. Em 4 segundos, 90% das pessoas. Isso é muito alto. Só que esse vídeo especialmente, quando eu chego em 20 segundos, eu tenho 48% de retenção. Isso é muito alto. Você vai ver daqui a pouco como que isso é alto. E outro dado importante aqui, que é uma métrica recente também, que o Instagram liberou, são as repetições. Então, teve 90 mil reproduções, sendo que 44.500 eram repetições. Quando que isso acontece? Quando, por exemplo, a pessoa vai ler o que está escrito dentro de um Reel, ou quando ela vai comentar também. Esse vídeo fica em looping ali. Então isso para o Instagram é muito bom e ele acaba distribuindo mais o seu conteúdo. Isso aqui é uma conta com 70 mil seguidores e foi alcançado aí, ó, até então 42 mil pessoas. É um alcance de mais de 50% da base, isso é muito raro de acontecer. Só que a repetição, o engajamento e esse tanto de comentário e compartilhamento aqui faz com que o Instagram distribua mais esse conteúdo. Mas como que eu sei o que é uma boa retenção no final do vídeo, Wellington? Se você tiver uma taxa de retenção lá no final do seu vídeo de 10%, você pode considerar uma taxa boa. Se você estiver acima de 20%, você tem uma excelente taxa de retenção. Se você estiver acima de 40%, você tem praticamente um unicórnio, porque é muito raro você conseguir reter as pessoas por tanto tempo. Eu falo isso com base em análise de centenas de vídeos. Quando o conteúdo é muito bom, ele fica ali na casa de 20%. Agora, 40% é para algo muito raro. E vale levar em consideração também o tamanho do vídeo. Quando você analisa um vídeo de 20 segundos, esses números não vão ser parecidos, por exemplo, com um vídeo de 1 minuto. Assim como um vídeo de 5 segundos vão ter números muito melhores que um vídeo de 20 segundos. Use o bom senso nesse caso, que geralmente funciona para você analisar. O fato é, quanto maior os seus números, maior vai ser o seu alcance orgânico por um período. Depois, ele morre naturalmente, o que também não te impede de repostar, se fizer sentido. Uma coisa que talvez esteja pairando pela sua cabeça, uma dúvida comum das pessoas, o que é uma taxa de engajamento boa? Uma taxa de engajamento boa relacionada ao conteúdo, você pode colocar aí que entre 5% e 10% você vai ter uma taxa de engajamento boa. O que isso quer dizer? Para você calcular isso, digamos que você tem um post que alcançou 100 pessoas. Desse post, se 5 pessoas se envolveram, curtiram, compartilharam, deu 5 pessoas ali, você tem uma taxa de engajamento aceitável. Se foram 10 pessoas, é um número bom. Se foi 15 pessoas, é acima da média. Só que quanto maior o seu perfil, menor vai ser a sua taxa de engajamento, geralmente, porque quanto mais gente tem, menos gente engaja e menos alcance você vai ter também proporcionalmente à sua conta. Se você tem uma taxa de engajamento de 5% para cima relacionado ao alcance da publicação, você tem uma taxa de engajamento boa. Se você está na casa de 15%, sensacional, excelente. Agora, se está abaixo de 5%, você precisa se preocupar e criar mecanismos para engajar mais as pessoas. A gente vai falar mais disso no próximo episódio, que a gente fala sobre algoritmo. Compreender as métricas é só o começo. Agora vamos ver como você pode analisá-las e usar essas informações para impulsionar o seu conteúdo. Olhe para as tendências e padrões em suas métricas. Por exemplo, se você nota que posts com vídeos têm mais engajamento, isso é um sinal para você criar mais conteúdo em vídeo. Se você observa que um assunto tem bastante respostas nos seus stories, é um indício que ele pode ir bem no feed também. Use as métricas para ajustar sua estratégia de conteúdo. Se um tipo de post ele não está indo bem, experimente algo novo. Lembre-se, o Instagram é um campo de testes constante e a plataforma está sempre mudando. Não se prenda apenas aos números.
A qualidade e a relevância do seu conteúdo são essenciais. As métricas devem servir para aprimorar, não para definir completamente a sua estratégia. Entender as métricas é crucial, mas o verdadeiro jogo começa quando usamos esses insights para o crescimento sustentável a longo prazo. Vamos ver como a gente faz isso? Desenvolva uma estratégia de conteúdo que não só impacte a sua audiência hoje, mas que também seja sustentável e escalável para o futuro. Isso significa entender o que funciona e adaptar-se às mudanças nas preferências do seu público e nas tendências do Instagram. O Instagram está sempre evoluindo e as suas métricas também. Esteja sempre aprendendo com os dados que o Instagram te fornece. O que funcionou ontem pode não funcionar amanhã, então você tem que se preparar para se adaptar. E lembre-se, por trás de cada número há uma pessoa. Construa relacionamentos genuínos com a sua audiência. Engaje-se com eles, responda aos comentários e mensagens. Isso não só melhora as suas métricas, mas também constrói uma comunidade leal. Eu fiz todos esses exercícios de observar as métricas e descobri coisas fascinantes em vários aspectos. Foi através de análise das métricas que eu desenvolvi o método seguidor de valor. No método, eu mostro como você identifica o padrão de conteúdo que performa para trazer seguidores qualificados com baixo custo. Isso faz com que você coloque dinheiro no bolso e que o seu conteúdo não seja descartável, dependendo apenas de tráfego orgânico. Se você quer um crescimento sustentável através do seu próprio conteúdo, conheça o método seguidor de valor, o link está aqui na descrição. Não basta só você olhar para essas métricas, a gente tem que entender o que é que elas estão nos dizendo, certo? Então, como que a gente faz isso? Primeiro, você precisa definir um período para você analisar. Pode ser uma semana, um mês ou até um trimestre. Depois você vai comparar esses dados com os períodos anteriores para identificar essas tendências. Claro que você pode olhar também diariamente. Aquela publicação que você faz, você observar como ela está indo, como ela está performando e tirar insights rápidos dali são importantes para o seu amadurecimento em relação a esses dados. Os insights do Instagram no painel profissional são uma mina de ouro também. Eles podem te mostrar desde o melhor horário para postar até o tipo de conteúdo que está gerando mais engajamento. Com esses dados em mãos, você pode fazer ajustes pontuais na sua estratégia. Por exemplo, se você perceber que seus vídeos estão tendo um desempenho melhor que as suas fotos, talvez seja a hora de investir mais em conteúdo em vídeo. Não tenha medo de testar. O Instagram é uma plataforma em constante mudança e o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então esteja sempre atento aos insights para adaptar suas estratégias. Hoje, exploramos o fascinante mundo das métricas do Instagram, vimos como identificar as métricas mais importantes, como interpretá-las e como usá-las para moldar a sua estratégia de conteúdo. Lembre-se, as métricas são ferramentas de aprendizado. Elas nos mostram o que está funcionando e o que pode ser melhorado. Use-as para crescer, adaptar-se, conectar-se com a sua audiência de maneira mais significativa. Agora é sua vez. Analise suas métricas, experimente com o seu conteúdo e veja como você pode crescer e se conectar melhor com a sua audiência. E não se esqueça, o sucesso no Instagram é uma jornada, não é um destino. No próximo episódio desta websérie vamos falar sobre um tema polêmico, porém necessário. O algoritmo não é malvado, seu conteúdo que é ruim. Este vídeo está imperdível e eu espero você. Se você gostou do conteúdo, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!